Sendo maio o mês da família, nós decidimos buscar na Bíblia inspiração para a condução da nossa vida em família. Cada um de nós aqui representa uma família, vários aqui são membros da mesma família, além de todos que estamos aqui pertencermos à família de Deus. Daí, nos chamarmos de irmão e irmã, não é uma união sanguínea, é uma união espiritual, mas ainda assim é uma família. E todas as famílias têm relacionamentos. Somos pessoas, não somos objetos, nós temos sentimentos, nós temos emoções, e isso nos leva a conflitos. Porque as nossas vontades nem sempre combinam. Nem sempre combinam um com o outro e nem sempre combinam com a vontade de Deus para nós, que é o nosso Pai espiritual. E aí nós vamos à Bíblia em busca de inspiração. O que é que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento familiar? Qual a importância da família para a minha vida? A Bíblia nos fala sobre isso e utiliza uma série de exemplos muito práticos, para nos ajudar a chegar a essas conclusões. É triste, infelizmente, que uma boa parte desses exemplos, principalmente os do Antigo Testamento, sejam exemplos negativos. É aquela história do, veja o que eles estão fazendo, viu? Então não faça igual. Por favor, não faça igual ao que essas pessoas estão fazendo. A Bíblia é cheia de histórias de famílias disfuncionais, não conseguem funcionar direito por conta de atitudes dos seus integrantes. Ainda bem que são só eles. Não é bem assim. Tudo o que eles fizeram é semelhante ao que nós fazemos, porque eles eram tão humanos quanto nós. A base é a mesma. Todos fomos criados por Deus. Sobre todos nós houve o sopro do Espírito Santo. Então há uma base única, comum. E essa base é que é utilizada para uma série de atitudes. Sabendo quais são as atitudes erradas e quais são as atitudes certas, com a ajuda de Deus, nós teremos condições de adotar os melhores procedimentos, as melhores atitudes. Por que família? Porque família é uma criação de Deus. A família é o esteio da sociedade pretendida por Deus quando criou a humanidade. Tanto que quando questionaram Jesus sobre o divórcio, o que ele respondeu? Está lá em Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6. Jesus disse: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, a conclusão que Jesus apresenta a esse argumento que ele entregou aos seus questionadores: o que Deus uniu, ninguém o separe. Com base nisso que eu acabei de apresentar nessa introdução, pense um pouco. Quando você pensa em família, qual é a imagem que vem à sua mente? O que significa o conceito de família para você? Pense um pouco nisso. Eu acabei de afirmar, mediante as palavras de Jesus, que a família
é uma criação de Deus, que é a base da nossa sociedade, da sociedade pretendida por Deus para os seus filhos. Como você vê essa instituição? No mundo hoje, a família está sob ataque. Ela é tida como uma instituição falida, uma instituição falsa, que precisa ser ressignificada. Será? A família tradicional, como nas palavras de Jesus, o homem deixando a sua casa, seu pai e sua mãe, se unindo à sua mulher, e os dois se tornando uma unidade, uma só carne, ela é a base dessa sociedade pretendida por Deus. Ela é fundamental. E há problemas. Sempre haverá problemas. Porque nós somos seres humanos. E nós levamos os nossos problemas para os nossos relacionamentos. Nada mais natural do que isso. Por isso que a Bíblia nos apresenta esses exemplos, muitas vezes de famílias disfuncionais, para nos mostrar que determinadas atitudes não vão funcionar, para a gente não fazer igual ao que eles fizeram. E se você tem uma Bíblia, eu peço que você abra no livro de Gênesis, quando Jesus se referiu o texto bíblico, ele disse: vocês não leram que no princípio, Bereshit, essa expressão hebraica, Bereshit, é a primeira palavra que aparece no livro que nós chamamos de Gênesis. Então, Jesus está citando Gênesis. Então, peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, porque lá nos é apresentada a primeira família: Adão, Eva e os filhos que se seguiram. Nós acabamos de ouvir, como eu disse, Jesus citando Gênesis. O que ele citou? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Na fala de Jesus, registrada lá em Mateus capítulo 19, ele citou Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. A fala de Jesus está amparada na Bíblia. E depois ele disse o que está em Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse primeiro casal também está descrito aqui em Gênesis, qual era o propósito de Deus para a vida deles. Foram criados por Deus para terem um relacionamento íntimo um com o outro e com Deus, que os visitava ao cair da tarde de todos os dias, de cada dia, e ia ter um relacionamento com eles. Foram criados e colocados num jardim, um jardim em que tudo lhes era permitido, mas que eles tinham uma tarefa importante: cuidar do jardim. Isso está em Gênesis, também capítulo 2, um pouquinho antes do texto que acabamos de ler, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Eles estavam num jardim, eles tinham ampla liberdade, podiam comer do fruto de todas as árvores, exceto daquela. Havia um limite. E foi dito claramente isso ao homem. E ele tinha a responsabilidade de passar essa informação à mulher, que nesse momento ainda não tinha sido criada. Foi criada depois. Vocês podem se alimentar dos frutos de quaisquer árvores, exceto daquela. Vocês têm liberdade para fazer o que vocês quiserem, exceto se acharem
iguais a Deus. Simples, não é mesmo? Entretanto, avance um pouco a sua Bíblia para o capítulo 3 de Gênesis. E eu pensei em tentar fazer um resumo, né, para não ler um capítulo inteiro da Bíblia para você, mas o resumo ficou maior do que o texto. Então, eu tenho essa mania. Então, vamos ler o texto e eu farei pequenos comentários. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Não, não foi isso que Deus disse. Percebem que a fala inicial da serpente, do tentador, é distorcer o que foi falado. É manipular a realidade para lançar sobre você, não apenas sobre Eva, mas sobre você também, sobre eu, a dúvida, o questionamento, a insegurança, a incerteza. E no momento em que nós perdemos a fé, a confiança naquilo que nos foi dito por Deus, aí a gente vira presa fácil. Então, o primeiro passo da desestruturação dessa primeira família foi uma ação maligna de um inimigo que começou a sua ação com manipulação. Versículo 2. Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Não, não é isso que você acabou de falar, não. A gente pode sim, mas Deus disse para não comermos do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem tocar nele. Do contrário, morreremos. Opa, peraí. Está errado. Acabei de ler aqui Gênesis 2, 16, 17. Deus não falou que não podia tocar no fruto. Podia tocar sim, mas ele disse que não podia comer. E nessa hora vem uma analogia muito importante na nossa vida, na forma como escolhemos viver a nossa vida. Há certas coisas que em si mesmas não são pecado, em si mesmas não quebram a lei de Deus, não nos afastam de Deus, mas que se comermos daquele fruto, aí teremos problemas. Eu me refiro às emoções instintivas, os desejos que surgem sem controle, a vontade que você tem de revidar quando alguém te fere, a raiva que você sente quando alguém te contraria, o ódio que você sente quando alguém coloca você em risco. São emoções. Você não tem como controlar uma emoção, ela brota, ela é como um fruto. Mas nós temos que ter muito cuidado para não comer desse fruto, sem a devida análise. Cada emoção precisa ser trabalhada por nós, para que ela seja transformada numa ação segundo a vontade de Deus, explicitada pela Bíblia, e não segundo os nossos próprios interesses. Mas, infelizmente, quando nós passamos por um momento de emoção, imediatamente vem o tentador e fica nos induzindo, tentando nos induzir a ir por um caminho que nos afaste de Deus, para plantar uma série de questões em nossas vidas que realmente vão nos tornar infrutíferos. Porque somente quando estamos conectados ao Senhor é que podemos frutificar dos frutos do Espírito Santo. Eva se confundiu. Eva acrescentou uma proibição que não existia. Por isso que a Bíblia, por exemplo, diz: irai-vos, mas não pequeis.
Ué, mas eu posso me irar? É claro, Jesus também se irou e ele nunca pecou. Irai-vos, mas não pequeis, permitindo que o sol se ponha sobre a sua ira. Você se sentir irado é natural. É um fruto natural da nossa natureza humana. Mas o que você vai fazer com esse fruto? Você vai saboreá-lo, engendrando planos de vingança contra aquele que te feriu? Ou você entregará a questão para o Senhor para que Ele cuide, porque Ele é o justo juiz? Perdoará aquele que te feriu, como a palavra de Deus nos ensina a fazer? A escolha é sua. Deus não vai obrigar você a escolher a coisa certa. A atitude certa é você que tem que escolher. Mas para você poder escolher, primeiro você tem que saber qual é a atitude certa e qual é a atitude errada. E, em segundo lugar, você tem que estar atento para o que está acontecendo contigo. Senão você vai ser levado pela vida. Você vai ser guiado e não guiar. Essa confusão mental que Eva demonstrou ao dizer para a serpente que não podia tocar no fruto, foi um problema sério. Porque fez com que o próprio inimigo tocasse e falasse, não morri, estou aqui, está vivo, toca aqui que você vai ver que você não vai morrer. Foi a fala seguinte dele. Disse a serpente à mulher, versículo 4, certamente não morrerão. Aí agora já não tem mais, não tem sutileza nenhuma, é uma mentira descarada mesmo. Deus falou que se comessem daquele fruto morreriam. E a serpente negou, claramente, abertamente, a palavra de Deus. Vocês não morrerão. E aí começa o processo de sedução, que vem logo em seguida a mentira. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Não é fantástico? Meu Deus, você é um Deus. Dizem, vocês sabem qual é a diferença? Está gravando, mas tudo bem, é uma historinha pública, não inventei isso. Diferença do médico para o juiz? Alguém sabe? Diferença do médico para o juiz? O médico acha que é Deus, o juiz tem certeza. Ou vice-versa, né? Tanto faz. Gente, qualquer pessoa que se veja numa posição de autoridade, uma posição de poder sobre outras pessoas, é seduzido pelo diabo a se achar Deus. Tanto que, quando os generais romanos entravam em triunfo em Roma, depois de vitórias militares, com as sacerdotisas jogando flores para eles, o povo aplaudindo, ali ele na sua carruagem, seguindo a Via Ápia, e atrás dele um escravo junto com ele, na sua biga, com uma coroa de louro sobre a cabeça dele, que é a representação da vitória, e sussurrando no ouvido dele, lembra-te que és homem. Porque diante de uma entrada triunfal, o camarada começa a achar que é Deus. Aliás, já que eu fiz a brincadeira do médico e do juiz, tem uma outra também, nesse sentido aqui. Qual é a diferença do gato para o cachorro? Quando você alimenta o cachorro, ele olha para você e fala assim, uau, esse deve ser um Deus. Quando você alimenta o gato, ele olha para você e fala assim, uau, eu devo ser um Deus. São naturezas diferentes, né? Nós somos, nesse aspecto, muito mais parecidos com um gato do que com um cachorro. Toda vez que alguém nos serve, começamos a achar que somos melhores do que aqueles que estão nos servindo, quando isso não é verdade. Jesus foi aquele que veio para servir e serviu a todos, e ele é maior do que todos nós. E fez exatamente dessa maneira, servindo a todos, para nos dar a lição de que, se queremos ser importantes, precisamos servir e não ser servidos. Essa lição normalmente não é apreendida, não.
Como é que foi a sedução? Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, e o deu a seu marido, que comeu também, sem questionar, sem tentar dissuadi-la. Mulher está maluca, Deus não falou que não era para a gente fazer isso? Não, vai por mim, faz aí. E ele fez. Olha só, as mulheres têm uma capacidade muito grande de convencer os homens a fazer coisas que eles sabem que não devem fazer. Veja o caso lá de Sansão e Dalila. Pô, aquele cara foi muito trouxa. Várias vezes ele deu o segredo errado da sua força e apareceram filisteus lá do nada. Será que ele não sacou que aquela mulher ali era agente do inimigo? Era traíra, X9? Não, o cara não sacou, ele estava cego de paixão pela mulher. Até o dia que ela ficou insistindo, e ele acabou contando qual era o segredo, e aí ficou cego. Ela cortou seus cabelos, ele perdeu sua força, foi capturado e imediatamente o cegaram. Isso é uma história interessante, mas nos mostra que nas relações familiares podemos convencer a outra parte a fazer aquilo que sabemos que é errado, porque queremos muito aquilo, porque aquele fruto é agradável ao paladar, é atraente aos olhos, é desejável para dele alcançar discernimento. E aí no versículo 7, quando comeram do fruto, seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Se conscientizaram do seu erro. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aquela história, sabe aquela brincadeira que a gente faz com criança pequena? O pique-esconde com criança pequena, e a criança se esconde atrás da cortina. Pode vir. Está se escondendo de quem? Acha que está enganando a quem? É o que a gente está vendo Adão e Eva fazendo aqui. Será que eles achavam realmente que se esconder atrás das folhas, Deus não os veria? Mas é como nós agimos, nós fazemos as lambanças. Ah, não, ninguém viu, então está tudo bem. Deus viu, não está tudo bem. Haverá consequências, como houve para eles. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde é que você está? Como se não soubesse, né? Dando uma chance para ele. Vem cá, cara, onde é que você está? Como é que está o seu coração? Não é só uma questão de onde você está fisicamente, mas onde você está em termos de posicionamento. Onde você está? E o homem respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Medo. Medo. Uma característica extremamente comum. Medo e vergonha, quando somos flagrados no nosso erro. Quando se torna conhecido de outras pessoas aquilo que fizemos. Ele teve medo. E Deus lhe perguntou, versículo 11, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Olha, Deus dando mais uma chance para Adão. Deus, é claro que ele sabia. E quando ele chega para o filho, criação dele, e diz: você fez o que eu falei para você não fazer? O que Adão fez? Reconheceu o seu erro e pediu perdão? Não. Ele fez igual uma criança de 2 anos.
3 anos, quando você coloca lá alguma coisa, você diz que não é para mexer, a criança vai lá, mexe e quebra, ou pega o biscoito e come, e aí você chega para ela, cadê você? Você comeu o biscoito que estava aqui? Pô, lógico, você sabe que foi a criança que comeu. A gente lá em casa diz brincando que um ratão branco passou e levou. Cadê meu bolo? E o ratão branco levou. É uma brincadeira, né? Triste é quando você acredita nela. E a criança de 3 anos, ela acredita na brincadeira. Não fui eu. Às vezes, cheio de biscoito na boca, bom, não comi não fui eu. É como Adão agiu. É como nós agimos, na nossa imaturidade. A resposta de Adão foi jogar a culpa nos outros. Ou vocês achavam que isso é só agora que as pessoas fazem isso? Isso é coisa da modernidade, da pós-modernidade, jogar a culpa nos outros. Aquela história da culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. A culpa é do meu antecessor, a culpa é do clima, a culpa é sempre de qualquer outra pessoa, nunca dele. Não é de hoje isso. Foi exatamente o que Adão fez. Ele virou e disse, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Foi ela. E o pior, né? A mulher que tu me deste. Se não tivesse me dado essa mulher, eu não teria feito nada. A culpa é tua. A culpa é tua. Quem mandou me dar essa mulher? Me desse outra. Então, tá rindo, né? Mas é o que a gente faz. A gente faz coisa muito parecida. Quando é flagrado, se conscientiza de que está errada. Não, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Fui enganado, a culpa é de quem me enganou. Né? O Senhor, então, depois dessa resposta do homem, Adão, ele se virou para a mulher, Eva, e lhe perguntou, o que foi que você fez? Mais uma vez, mais uma chance da pessoa abrir o coração, pedir perdão, reconhecer o erro. Senhor, eu errei, eu não deveria ter comido, eu sei, mas eu fui enganado. Não. A serpente me enganou e eu comi. Não é culpa minha, eu fui enganado. Fuga atrás de fuga. Só que nós não conseguimos fugir das consequências das nossas atitudes. E aí, no versículo 14, começa o anúncio das consequências. Então, o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós temos um prenúncio, um anúncio profético de que no singular, descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Hello, motor. A guerra é constante, ela foi anunciada. Aí a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Você foi levada pelo seu desejo, então você vai continuar sendo levada pelo seu desejo. E você vai se entregar a homens que vão maltratar você. Então, as consequências chegam. Ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua culpa. Eu criei você para tomar conta da terra. Você falhou, então a terra inteira caiu junto contigo. Com o sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Ou seja, acabou o jardim, já era o jardim.
e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Bom, quase todo mundo já ouviu falar dessa história, né? Ela não é, eu imagino que não seja novidade para ninguém aqui. Talvez um detalhe ou outro você nunca tenha ouvido, não de uma forma narrada, como eu fiz aqui agora, mas certamente você já ouviu falar desse acontecimento. Mas o que importa para nós aqui não é conhecermos a história da queda da primeira família, é buscar nessa história as aplicações práticas, os exemplos a serem seguidos positivamente ou negativamente. O que podemos perceber aqui na vida de Adão e Eva é que eles passaram por um processo de sedução. Né? Nós estamos acompanhando. Uau, hoje está intenso. É por isso que eu não gosto de Motorola. Entendeu? O negócio é Samsung. Já que a gente está fazendo propaganda, né? Uma pena que eu não recebo nada por isso. Mas não adianta tentar esconder o elefante que está no meio da sala, tá? Fica pior. Está todo mundo vendo o elefante e, tipo, o elefante, pinta ele de rosa aqui, fica bonitinho e tal. Está tranquilo. Normal, isso tudo acontece. Gente, vamos lá. O que podemos aprender com isso? O que isso diz para nós? O que é que isso tem a ver contigo? É isso que você tem que se perguntar quando você lê a Bíblia. O que é que isso tem a ver comigo? De que maneira essa historinha que eu estou lendo aqui, e muita gente, isso é uma fábula, isso não existiu, que cobra que fala, que coisa mais ridícula. Ok, direito seu, mas ainda assim, pare e pense, o que é que esta fábula está me ensinando? O que ela quer me ensinar? Não joga a história fora porque você considera isso uma fábula. Se você crê que aconteceu literalmente o que está escrito aqui, amém, muito bem. Mas não é necessário que você creia dessa forma. Mas é necessário que você entenda que o que está acontecendo aqui está acontecendo na sua vida também. Constantemente. Sabe por quê? Porque o diabo é esperto, é astuto, mas ele não é criativo. Ele sempre se repete. E quem estuda história sabe disso. Como a história se repete em círculos e ciclos que se sucedem e você anda e acaba sempre voltando para o mesmo lugar. A ponto de algumas pessoas acharem até que é possível você prever o que virá a seguir com base no que aconteceu antes. É uma possibilidade. Nem sempre funciona, porque o ser humano realmente é surpreendente, né? Esse processo de manipulação, de sedução que nós vimos aqui, acontece conosco, continua acontecendo. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, se você quiser ir lá no finalzinho da sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Tem a ver com hoje, o que nós estamos vendo em Gênesis, Adão e Eva, tem a ver com a sua vida hoje, com a sua família, com os seus relacionamentos familiares, hoje. Pedro disse, sejam sóbrios, atentos, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele existe, tá? Ele existe, não é só uma ideia não, é real, é uma pessoa. O inimigo de vocês anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. A Bíblia diz para a gente fugir da tentação, mas resistir ao diabo. São atitudes diferentes. Em situações diferentes, exigem
Respostas diferentes. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Isso acontece com todos nós. Jesus falou claramente: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E com a ajuda de Jesus, nós também podemos vencer. Adão e Eva foram derrotados. E veremos ao longo dessas semanas que várias outras famílias houve muita derrota por aí, mas também houve vitórias. Famílias que foram transformadas porque creram no Senhor. A sua atitude vai definir o caminho que você seguirá, vai definir os frutos que você colherá, as consequências que virão sobre você. Mas pior do que a reação do casal depois da queda, o pior de tudo é, e eu acho importante enfatizar isso, é que ao serem confrontados com o seu erro, eles não reconheceram o erro. Eles tentaram terceirizar a culpa. Entregar o fardo para outra pessoa. Jogar para lá. O homem culpou Eva. E Deus também, né? Até Deus. Todo mundo é culpado, menos ele. Eva culpou a serpente, mas pelo menos reconheceu que foi enganada, né? A verdade é que ambos foram enganados, porque eles se deixaram seduzir pelos seus desejos. E aí nós vemos Paulo muito preocupado, na segunda carta dele aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, vejam a preocupação de Paulo, vejam se essa preocupação não tem tudo a ver com o que estamos falando aqui e agora. O que eu receio, o que eu tenho medo que aconteça com vocês, e eu quero evitar que venha a acontecer, é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida, e vocês se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. O diabo não é criativo, ele é astuto, mas não é criativo. Ele vai repetir o mesmo ciclo de mentira, de adulação, de distorção da realidade, até que você se deixe seduzir. E aí vem as consequências. Por isso eu pergunto para você, como aplicar isso na sua vida? Faça-se a seguinte pergunta. Pense um pouco, feche seus olhos para você se concentrar nessa pergunta. Como você reage quando é flagrado fazendo alguma coisa errada? Qual é a sua atitude? Basicamente só tem duas. Ou você reconhece que errou e pede perdão, pede desculpas, ou você tenta empurrar a culpa para outra pessoa, ou você mente, dizendo que não foi você que fez. Não tem terceira opção. Ou você segue pela verdade e confia na misericórdia de Deus sobre a sua vida, ou você segue pela mentira e se afasta cada vez mais daquele que pode te perdoar. E aqui, voltando para o texto, já que não houve verdadeiro arrependimento, eles deram espaço para a vergonha tomar conta deles. Vergonha pelo pecado que cometeram, o medo tomar conta deles, medo de Deus, o que os levou a tentar se esconder de Deus, como nós também costumamos fazer. A vergonha, ela tem um efeito positivo, né? Uma característica de uma pessoa psiquiatricamente desequilibrada é quando ela já não tem mais vergonha nenhuma. Faz e não está nem aí, mente, é desmentido o tempo inteiro e continua mentindo. Né? Como uma frase de Solzhenitsyn, o autor daquele livro
arquipélago Gulag, que foi perseguido pelo governo soviético, ficou preso lá na Sibéria há um tempão, ele diz: nós sabemos que eles estão mentindo. Eles sabem que nós sabemos que eles estão mentindo. Nós sabemos que eles sabem que nós sabemos que eles estão mentindo. Mas eles continuam mentindo. É a realidade que a gente vive. É só mentira. O tempo inteiro mentira. Porque as pessoas ficam completamente seduzidas pelo poder. E eu não estou aqui levantando bandeira de ninguém não, hein? Que isso acontece com qualquer um, com qualquer lado. Não tem lado aqui. É humano, é o ser humano. O poder corrompe. Disse Maquiavel, o poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Hoje eu estou bom de citação, hein? Poxa, está nada disso escrito aqui. Loucura total. As consequências virão. Não tem como fugir delas. E o pior, você irá influenciar a sua família. Capítulo 4 de Gênesis. Volta lá para Gênesis. Está acabando. Me animei. Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Vocês acham que Deus não está vendo a emoção surgir? Não está em questão aqui se ele estava certo ou estava errado. Não está em questão aqui por que Deus se agradou de um e não se agradou de outro. O fato é que Caim ficou enfurecido. E Deus viu e o avisou: eu estou vendo que você está enfurecido. Por que você está assim? Por que seu rosto se transtornou? E aí deu a dica para ele. Deus dá a dica para a gente o tempo inteiro. Se você fizer o bem, não será aceito também? Então, alguma coisa ali naquele ato de adorar a Deus com os frutos da terra, alguma coisa ali ele não fez direito. Eu não vou entrar nesse mérito teológico aqui agora, não. O fato é que Deus ainda deu para ele a chance de mudar de atitude. Não siga adiante com esse teu plano. Não vai funcionar, vai dar ruim. Como o pessoal gosta de dizer hoje em dia, né? Mas se você o fizer, ou, no caso, não fizer o bem e fizer o mal que você intenta fazer, saiba que o pecado o ameaça à porta. O pecado está na porta da gente, como o leão rugindo, procurando a quem devorar. O pecado está na sua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde é que está seu irmão? Não parece Deus perguntando para Adão e Eva: não, Eva, onde é que vocês estão? Ele vira para Caim e fala: Caim, cadê teu irmão? Dando uma chance para Caim abrir o coração. Eu me descontrolei e matei meu irmão. Me perdoa. Ele não fez isso, ele não pediu perdão. Assim como Adão e Eva também não pediram perdão. A atitude é a mesma. Ele reproduziu a atitude de seus pais, como os filhos reproduzem as atitudes dos seus pais. Há exceções, lógico, mas o normal é que as atitudes dos pais passem para os filhos. Eles aprendem a agir daquela maneira e reproduzem essa ação. Onde está o seu irmão? Qual foi a resposta dele? Resposta evasiva.
como as respostas dos seus pais. Ele vira e diz: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Não sei. Ninguém viu. Você não tem testemunha, tem prova. Cadê o vídeo? Não acredito mais em vídeo, é inteligência artificial. Não quero, não concordo. Eu não acredito nem no que eu vejo. As pessoas vão fugir sempre. Vai adiantar tentar fugir? Não vai. É inútil. Versículo 10, disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você, por causa da terra que bebeu o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo, errante pelo mundo. E Caim então disse ao seu senhor: me perdoa, Senhor. Não, ele não disse isso. O que ele disse? Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Ainda se vitimizou. Vá ser injusto assim lá no paraíso. Que é o que nós falamos para Deus o tempo inteiro. Sem injustiça. A gente se coloca no lugar de Deus, a gente que virou o juiz agora. Deus é que é injusto. Foi o que Caim acabou de falar. Eu não posso suportar isso, não. Que loucura é essa aí que você está falando? Nós também passamos por esse processo de vitimização. Caim reproduziu seus pais e se considerou uma vítima das circunstâncias. O problema não era ele. E da história dessa primeira família da Bíblia, nós podemos vislumbrar alguns mecanismos de defesa que são muito utilizados por todos nós aqui. Manipulação. Quando nós queremos que alguém faça alguma coisa, a gente procura manipular aquela pessoa. Sedução. Conquistar a pessoa para aquilo que você quer que ela faça. Engano. Ilusão. Mentira. E aí vem o medo, a vergonha, que não leva ao arrependimento, e sim a uma tentativa de fuga, um egoísmo de só pensar em si mesmo, teimosia e vitimização. São vários mecanismos em ação aqui no texto e que podemos claramente ver. Eu chamei a sua atenção para cada um desses pontos, à medida que eu ia lendo. Isso aqui está gravado. Você depois pode ir lá no nosso canal do YouTube, baixar e... Peraí, o que ele falou mesmo? Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp me pedindo o esboço, eu mando o esboço para você. Quais desses mecanismos de defesa você percebe na sua vida? Só eu percebo? Eu percebo na minha vida, isso aqui tudo. E porque eu percebo, eu posso chegar para Deus e pedir que Ele me ajude a não fazer isso. Quando eu percebo que eu estou com ódio do meu irmão, ao invés de levá-lo para o campo e dar-lhe uma pedrada na cabeça, eu vou para o Senhor. Senhor, cura o meu coração. Eu não quero dar uma pedrada na cabeça do meu irmão. Mas como você vai pedir ajuda a Deus se você não reconhece que tem um problema? Por isso que você tem que se auto-examinar. A autoanálise é fundamental para que você possa resistir ao diabo e ele fugir de você. Adão, Eva e seus filhos. A primeira família da Bíblia não é um bom exemplo. Não é um exemplo positivo, mas é um bom exemplo por ser um exemplo tão ricamente negativo. Parece que está tudo aqui. Ou quase tudo, né? Tem um monte de coisa. Depois a gente conversa com a Adriana. Se você tiver alguma dúvida sobre mecanismos de defesa, o que isso significa, converse com a Adriana. Aliás, parênteses, um caco aqui. Ontem nós tivemos o reinício do serviço de atendimento ao cristão, com um filme. O Cine Orla apresentou um filme sobre a vida de um teólogo, pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer.
Vimos o filme, vimos que o filme é uma elucubração artística, não é inspirado na vida dele, mas não é um documentário. Foi bom, foi interessante. E na última, todo o último sábado de mês, nós teremos o saque. Cada mês, uma abordagem diferente. E no último sábado de maio, dia 31 de maio, a Adriana estará conosco aqui para conversar e dar explicações sobre a série Adolescência. Aquela série do Netflix que está dando muito o que falar. Você sabe o que é incel? Venha e você vai descobrir. Quando erramos, nós precisamos confessar o nosso erro a Deus e às pessoas que prejudicamos, aceitar a nossa responsabilidade e encarar as consequências. É difícil agir corretamente, sem dúvida nenhuma, mas é necessário que o façamos e o ensinemos aos nossos filhos, porque senão nós estaremos ensinando aos nossos filhos a agir tão errado quanto nós, como vimos aqui acontecer com Caim e Abel. Volto a dizer, insisto nesse ponto, o diabo é sutil, é esperto, mas ele não é criativo, ele sempre se repete. O ciclo se repete e a gente tem que aprender. Não tenha medo. Concluindo, não tenha medo. Errou, não tenha medo. João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 18 e 19, disse: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Não tenha medo. E errei. Reconheço. Senhor, me perdoa. Me perdoa. Se for possível, me livra das consequências. E olha, a minha experiência mostra que Deus atenua muito as consequências das nossas atitudes quando a gente vai em busca do perdão dele. Não livra totalmente não, porque tem que doer um pouquinho para você aprender. Mas o pessoal sabe que eu tenho esse ditado, né, que sem dor não há compreensão. Mas o mecanismo da dor é um grande mecanismo de ensino que tem, né? Fez errado, palmada na mão, aprende a não fazer errado de novo. É totalmente contra os princípios modernos de criação de filho. Mas, enfim, eu sou de outra época, sou de outro século, né? Não adianta tentar fugir, não adianta tentar se fazer de vítima. Gálatas 6, 7. Paulo alerta a gente, para a gente não se deixar enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ele colherá. Portanto, esteja atento para perceber, discernir as armadilhas do diabo e resista-lhe, resista às mentiras do diabo, fique firme na palavra de Deus. Você precisa de ajuda para isso? Eu preciso. Eu reconheço a minha incapacidade de compreender plenamente quem eu sou. Está faltando muita coisa aqui comigo. Se você, como eu, também precisa de ajuda, vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Feche seus olhos.